Dia 5 de maio de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui para tentar entender tudo isso que está acontecendo, porque certamente tem muita coisa acontecendo aí e que está muito mal explicado, né? Quando a gente lembra que o mito sempre nos alertava para que tomássemos cuidado com o que estava por vir, talvez muitas pessoas não entenderam e acreditavam que aquilo era choro, né? De perdedor, ou de quem sabia que ia perder, seja lá o que for. E mesmo quando ele ainda estava na presidência, ele nos alertava. E muita gente deu de ombros. Isso não vai acontecer. Está aí. Estamos vendo muitas coisas acontecendo. Situações políticas aí muito mal explicadas e aparadas, essa tragédia no Rio Grande do Sul, e que pese o fato de que muitas pessoas acreditam sim que isto não é algo natural, que pode ter sido proposital, né? Mas é um assunto que eu não quero tratar agora porque toma tempo, leva tempo e o reloginho está cantando. E que é necessário mais tempo para se tratar desse assunto, mas o fato é que, lamentavelmente, nesses últimos 10 dias, praticamente, o Brasil passou aí por 3 tragédias. Temos aí, certamente, tragédias que trarão efeitos muito ruins para a nação. Primeiro, aconteceu essa tragédia com o povo do Rio Grande do Sul, que ninguém esperava que viesse a ocorrer desta forma, já que enchentes, chuvas fortes, até são consideradas comuns no sul do Brasil. Mas nesse nível, nessa proporção, ninguém imaginava. Aí, claro, veio a tragédia de ontem lá no Rio de Janeiro, que jogou na lata do lixo qualquer sinal de dignidade que poderia existir na extinta cidade maravilhosa, sem demérito à beleza natural da cidade, mas um show que desonrou a imagem do Brasil. E hoje aconteceu a terceira tragédia e a mais perigosa de todas. Sim, porque aterrissou lá em Porto Alegre o mandante brasileiro, Luiz Inácio, que levou sua trupe a tiracolo para fazer propaganda política num momento tão sério e tão triste ao povo gaúcho. Ele chegou em Porto Alegre com 13 ministros de Estado, o ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, e toda a imprensa que juntos elaboraram o plano SOS Rio Grande do Sul, ou, como quer chamar Eduardo Leite, o plano Marshall, que depois eu explico. A presença de todos não me surpreendeu tanto quanto as falas, onde cada representante de cada instituição tratou de trazer como pauta principal 3 preocupantes decisões a serem adotadas. Primeiro, a excepcionalidade jurídica. Olha que perigo. Já a ministra Carmen Lúcia utilizou desse termo, uma excepcionalidade, né, num julgamento, que não vem ao caso agora, mas o Edson Fachin usou excepcionalidade jurídica, né, dando a entender que artigos constitucionais poderão ser quebrados para atender às necessidades do Estado do Rio Grande do Sul e questões climáticas. Pensem bem no grau de preocupação que isso traz. Excepcionalidades jurídicas. Você fica imaginando que eles vão o quê? Reescrever a Constituição para se adequar a algo que eles já têm em mente e nós não sabemos. Aí, a outra pauta, rompimento de regras fiscais que dificultam o aumento de gastos, que poderiam ajudar na recuperação de socorro ao Estado gaúcho, conforme explicou Eduardo Leite e conforme explicitou mais ainda Arthur Lira, com informações de que poderá até propor PECs
para facilitar a liberação de recursos. Que coisa, hein? Que perigo. E aí, por último, a união de todos os setores da sociedade brasileira e dos representantes das instituições para enfrentar situações como essas do Rio de Janeiro, rompendo burocracias na legislação para uma maior flexibilização na liberação de recursos. Em suma, juntando os três tópicos, o que eles querem é o seguinte: usar como bem entenderem verbas milionárias com o propósito de ajudar ao estado do Rio Grande do Sul, mas que nós bem sabemos que não é bem por aí. Querem gastar sem limites, querem infringir regras constitucionais para a liberação de uso de verbas em situações anormais, né? Querem derrubar burocracias para facilitar esse gasto. E aí eu pergunto, quais daquelas pessoas que estavam presentes na reunião hoje pela manhã em Porto Alegre merece a confiança dos brasileiros para aceitar uma situação dessa com normalidade? Nenhum dos que estavam presentes são dignos de confiança, muito mais respeito. Portanto, nós sabemos que eles, né, os donos das instituições, estão dando carta branca para que se faça, para que se pinte, que se borde com dinheiro público. E no final, lá na frente, nós veremos o resultado em prol do Rio Grande do Sul. É isso que nós vamos esperar para descobrir. Claro que todos esses discursos agradaram em cheio o que deseja o mandante Luiz Inácio, que também quer, há muito tempo, desde o início, romper regras fiscais para poder continuar gastando sem se preocupar com o futuro, gastando como quer, e sem agora a preocupação de déficit zero, caso essas ideias sejam colocadas em aprovação. Se ele tem um déficit trilionário e não consegue zerar, muito provavelmente tudo isso daí vai ajudar a fazer com que esse déficit que o Luiz Inácio está deixando para a nação brasileira não seja compensado, não seja coberto, com a desculpa de que foi usado para um bem maior. Mas se esquecendo que no governo do mito, do melhor presidente que o Brasil já teve, em plena pandemia, onde precisou liberar bilhões além do que tinha, para uma causa muito maior, porque a pandemia foi algo muito maior, de acordo com Lula, desculpa, falei o nome, né? O governo anterior matou mais de 700 milhões de pessoas. Veja que absurdo de número, né? Para, claro, dar uma conotação de desgraça, de desastre. Só que o gasto foi um gasto necessário para evitar o maior número de perdas de trabalho, perdas de emprego, para fazer com que as empresas não demitissem em massa e para que a população tivesse ao menos um Auxílio Brasil. E depois o governo conseguiu equilibrar as contas, tanto é que entregou o governo para o Luiz Inácio com 54 bilhões em caixa. Mas agora não, o que eles querem é liberação de verbas rápida, sem burocracia, sem limites, né? E com uma bela desculpa, ajuda humanitária no Rio Grande do Sul. Ao final, né, depois disso tudo, ficou muito claro que essa reunião foi, sim, uma reunião puramente política, já que todos chegaram tarde demais para socorrer o povo. O trabalho duro já estava sendo feito, já havia sido feito pelo próprio povo, que recebeu ajuda humanitária de bombeiros, de defesa civil das cidades, né? E ajuda dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, talvez Minas Gerais também, não sei, que foram socorrer o povo gaúcho. Não foi o governo federal. O Exército, as Forças Armadas,
chegaram tarde demais, se demonstraram despreparados, tanto é que conseguiram enterrar 2 caminhões do exército embaixo d'água. Não se viu ajuda. E pior, desde ontem houve relatos do próprio povo que estava lá com os pés na lama, dizendo que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul não estava dando acesso para que as pessoas entrassem com barcos para socorrer. Outros ainda chegaram a dizer que receberam ordens hoje pela manhã para esperarem o mandante Luiz Inácio chegar para depois sim poderem entrar para socorrer vítimas que ainda estavam sob telhados. Isto é fato. São vídeos gravados nas redes sociais de quem está lá sofrendo. Então esse trabalho duro já havia sido feito. Eu não quero nem falar das nossas Forças Armadas, do nosso Exército, que é uma vergonha. O Exército Brasileiro se transformou numa vergonha, numa policiazinha de esquina. E eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu posso falar porque eu durante anos aqui fiquei arrastando um bonde pelas Forças Armadas, cansei de elogiar as Forças Armadas, enaltecia demais o General 4 Estrelas, Hamilton Mourão. E aí eu pergunto, alguém ouviu Mourão por aí? Ele que é gaúcho? Alguém encontrou Mourão por aí? A mesma coisa as Forças Armadas, ainda mais com esse comandante, o Paiva. É uma vergonha, que me desculpem os praças, os soldados, né? Mas eles não têm culpa, eles recebem ordens. Fato é que o meio ambiente foi como se diz, um assunto frequente nesse discurso pela manhã lá em Porto Alegre. E o próprio Luiz Inácio disse que temos que prever o futuro para tratar do meio ambiente e não esperar os acontecimentos. Só que nesse momento eu pensei no que eles estão fazendo pelo meio ambiente agora. Já que as queimadas e desmatamentos aumentaram abruptamente, todo mundo sabe disso. As mídias mostram, as reportagens mostram, isso não é novidade para ninguém. Ao lado deles estava lá Marina Silva, a rainha do cipó, a dama da seringueira, né? Que ao lado de Gilberto Gil e Che Guevara foram homenageados pela Madonna. A Madonna elogiou naquele show obsceno, pornográfico, degradante, que envergonhou o Brasil. Mas eles foram símbolos de heroísmo. Claro que o que está em jogo, né, são os diversos planos para a liberação de verbas. É isso que eles querem. Querem romper regras fiscais para serem usadas politicamente em campanhas eleitorais, inclusive, com as desculpas para recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Uma coisa eu tenho certeza, se fosse no Japão, em 1 mês, 2 meses no máximo, estava tudo reconstruído. Porque no último tsunami que teve no Japão, que destruíram, rasgaram estradas, em menos de 1 mês estava tudo pronto. Mas no Brasil, podem esperar aí anos. Aliás, infelizmente, existem municípios que não voltarão a ter vida, porque foram totalmente arrasados. As imagens são de terras arrasadas. Talvez mostrando exatamente aquilo que Luiz Inácio quer para o Brasil, terra arrasada. Agora, como bem disse o Eduardo Leite, o Estado precisa de um plano Marshall para poder se recuperar. Relembrando aí o programa de ajuda econômica que os Estados Unidos deu aos países da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra. Foi o chamado Plano Marshall, que recuperou toda a Europa. E por isso mesmo a Europa ficou em dívida com os Estados Unidos até hoje. Esse é o fato. Por isso que os Estados Unidos é o que é e tão cedo não vai deixar de ser. Então, meus amigos, o que nós temos nesse momento é a tristeza de vermos uma degradação moral e cultural no Brasil, com um show decadente de uma pessoa para lá de extravagante, obscena, pornográfica. Tá? Temos um governo que lamentavelmente está vibrando, está contente, porque o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul aconteceu em estados conservadores. Porque se fossem estados do Norte e Nordeste, eles já estariam correndo há muito mais tempo. Todas as forças armadas estariam agindo. E o Luiz Inácio, o que ele fez?
Foi lá na sexta-feira, ficou menos de 3 horas, pegou o avião e voltou, porque ontem, junto com a Janja, foi lá no show da Madonna. Hoje apareceu sozinho e disse que a Janja não estava presente, porque ela teria ido em uma igreja, lá em Canoas, para visitar mais de 400 famílias, e que depois ia passar numa entidade. Em minha opinião, a Janja não foi, porque eu fui dormir tarde demais e não quis acordar cedo. É o que eu acho. Mas é o país que nós temos, é esse, infelizmente. Então, enquanto tudo isso, nós ficamos aqui na expectativa dessa semana, onde terça e quarta-feira, lá no Congresso americano, teremos a presença de Elon Musk, que vai falar tudo o que sabe. Até adiantou alguma coisa ontem lá no Space, onde conversou também o presidente Jair Bolsonaro, né? Na terça-feira também estarão presentes lá o Paulo Figueiredo, o jornalista Michel Schellenberg, que também vão falar. Então essa semana promete novidades para nós. E nós vamos estar aqui, se Deus quiser, para trazer as informações para vocês. Por hora, é o que eu tinha nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.